Bom, então agora eu vou contar a tão esperada história da Caule, que todo mundo quer saber. Bom, a Caule começou assim. Eu abri o Triambacã, como eu já falei pra vocês, em Itajaí, que é uma cidade do litoral de Santa Catarina. E logo que a gente abriu o Triambacã, eu comecei a me envolver, a gente começou a se envolver com a economia solidária, que Itajaí tem um movimento muito forte de economia solidária. Daí lá também tem o CEPESE, que é o Centro Público de Economia Solidária de Itajaí. Daí nesse centro público a gente começou a ajudar a organizar a feira de orgânicos, a gente organizou a compra coletiva de orgânicos, a gente ajudou a organizar feiras de trocas, comecei a ajudar também em toda a movimentação da economia solidária, o pessoal da Justa Trama, que produz as roupas de algodão orgânico. E nessa época eu estava sempre com as minhas reflexões, as minhas alquimias, inventando coisas, pesquisando coisas. Comecei a pensar um dia na loja de produtos naturais. Eu vi um monte de potes assim de pós coloridos. Eu fiquei pensando, nossa, a gente tem tantos pós coloridos, imagina que legal fazer uma maquiagem, né? Com esses pós todos, né? Que máximo! Eu tava nessa viagem, um dia peguei, me maquiei com um pedaço de beterraba, mostrei para uns amigos, olha gente, o que vocês acharam da minha maquiagem? Eles, que legal, passei beterraba nos olhos, nas bochechas, na boca, ficou legal, realmente. Um dia eu tava colocando os produtos da compra coletiva de orgânicos, né, lá de Itajaí, no centro público, nesse local. E daí tinha uma moça comendo e eu fiquei em dúvida, né? Será que eu atrapalho ela e coloco os produtos agora? Ou volto depois pra terminar de colocar? Eu disse, eu vou trabalhar um pouco com ela que eu não vou voltar depois. E foi a melhor coisa que eu fiz naquele dia. Ela começou a me perguntar sobre a certificação dos produtos orgânicos que a gente trabalhava. Eu falei da Rede Ecovida, acabou que a gente começou a conversar, eu sentei pra conversar com ela. E ela disse que estava abrindo uma empresa de cosméticos, de maquiagem natural, à base de argilas coloridas. Nossa, nesse momento parecia que o céu tinha se aberto e ela tinha descido ali na minha frente. Porque era uma resposta para algo que eu estava pesquisando no momento e que não tinha tido muitas conquistas nessa direção. Eu achei muito legal, eu sentei, a gente ficou conversando um tempão. Ela tem um cabelo longo, mais ruivo, assim, loiro, ruivo, e tem umas pintinhas, assim, pra mim, linda. Pra mim ela parecia, assim, que tinha descido de Brumas de Avalon, tinha saído das Brumas de Avalon e tava ali sentada na minha frente falando sobre uma proposta muito legal. E foi mais ou menos aí que começou a Caule, porque a gente continuou conversando, eu sempre com as minhas naturebices, né, minhas ecologices, ela vinha me mostrar algum produto novo. E daí a primeira coisa que eu fazia, nem olhava a embalagem, nem pensava em outras coisas, só li o rótulo. Mas isso, e aquilo outro. Hoje que eu sou empresária, hoje que eu tô mais próxima dela, eu sei o quanto dá trabalho para desenvolver um mísero produto, uma embalagem. E eu valorizo muito toda essa trajetória, não fico mais tão restrita aos rótulos, os ingredientes, que eu sei que são coisas muito importantes, mas é um todo que a gente precisa levar, balancear. Então, foi daí depois de convivendo com a Soraya, ela me mostrando os produtos, teve um dia que ela chegou e me convidou, eu e uma outra amiga, que é uma amiga em comum, a Simone, pra gente abrir uma distribuição, uma representação, ser consultoras da BioArt aqui em Florianópolis. A gente pensou, a gente ficou em dúvida, mas daí a gente resolveu ir adiante. A gente ficou interessado na ideia, achou legal. E nesse meio tempo das nossas reuniões, minha e da Simone, a Nice, que estava morando comigo, que ela tem uma empresa com a família de alimentos sem glúten, que é a Bem Nutrir, ela começou a nos dar algumas ideias, algumas sugestões, e ela entrou como sócia. Então éramos 3 sócios, eu, a Simone Brenner e a Lenice Nascimento. Só que depois de um tempo, a Anice, que já tinha se afastado da empresa porque o caminho dela é a arte, ela decidiu sair porque ela disse, eu tô de novo no ponto onde eu tava, trabalhando numa empresa e não é isso que eu quero no momento. A Si também resolveu sair porque ela é terapeuta e ela disse que ela resolveu seguir só como terapeuta.
Eu, nesse meio tempo, me descobri como empresária, amei, sabe, descobri um universo novo, diferente de empreendedorismo e de inovação, que eu me apaixonei. Sou apaixonada e cada vez mais tudo que eu leio sobre isso me fascina. Eu sou uma pessoa muito criativa e eu sinto que eu consigo dar mais vazão para minha criatividade no ambiente de empreendedorismo, de inovação, gosto muito disso. Então hoje eu sou sozinha, né, na Caule, e foi uma decisão muito difícil que eu tomei de não ter sócios, porque eu fiquei pensando, eu não vou conseguir sem ter um sócio, sem ter uma sócia, eu nunca pensei nisso. E daí eu comecei a pensar que a gente nunca, na verdade, está sozinho, a gente sempre tem um monte de gente nos ajudando, e eu pensei assim, quem é meu sócio é Deus. Ele vai me ajudar, vai me mostrar os caminhos, vai me orientar, vai me dar apoio, é isso que a gente espera de um sócio, e ele é meu sócio, e eu tenho recebido muito apoio de muitas pessoas que chegam com muita vontade, assim, de construir relações melhores, de construir um mundo melhor. Então, é isso. A Terra Mater, no momento que eu... Hoje a Caule distribui duas marcas, a Terra Mater e a BioArt. A Terra Mater, ela produz argilas orgânicas, são argilas extraídas de uma forma mais sustentável, elas não são irradiadas, porque geralmente as argilas, para serem descontaminadas, elas são irradiadas, e as argilas da Terra Mater, elas são tratadas com ozônio e com calor. E eu fui convidada também, a gente foi convidada, nessa época a Soraya trabalhava na Terra Mater para distribuir também a Terra Mater. Por isso que hoje a gente distribui na Caule a Terra Mater e a BioArt. E é isso, a Caule a ideia com a Caule é que a gente consiga suscitar a reflexão das pessoas para aquilo que elas usam, é ampliar o consumo consciente e reduzindo os danos. Talvez não seja possível que, da forma com que as pessoas vivam hoje, ter uma vida 100% natural, com zero impacto negativo ou com só impactos positivos para o ambiente, mas eu acredito que a gente tem uma longa trajetória como humanidade nessa direção, que tem muitas coisas para a gente melhorar. E é nisso que eu aposto. E já passou pela minha cabeça, por exemplo, eu não vou mais trabalhar com nada que em relação à remuneração. Vou dar palestra sobre todos os assuntos que eu já sei. E aí eu acho que é isso que é o mais importante. Só que depois eu também fiquei observando que eu tinha muitas informações para dar daquilo que está errado e poucas soluções para oferecer, assim, e soluções que as pessoas vão de fato aderir. Tipo, as soluções que eu tinha é não use isso, não use aquilo, não use aquilo outro. E as pessoas em geral não estão dispostas. Eu acho que até eu sou uma pessoa bem disposta em deixar de utilizar várias coisas, mas não é o que a maioria das pessoas pensam, e eu tenho que conviver nesse mundo com as pessoas com essas intenções, com esses desejos. Então encontrar um termo que alcance a maioria das pessoas, é isso que eu penso hoje. Por isso, uma distribuidora de produtos ecológicos, para viabilizar um consumo sustentável, um consumo consciente, um consumo responsável ao maior número de pessoas. É isto. E daí dessa ideia das palestras, as pessoas por um tempo iam me ouvir, mas também iam se frustrar por não verem soluções. Eu ia cada vez ter mais informações do que não fazer, e elas iriam continuar com seus desejos, com as suas vontades. E é nessa direção que eu caminho, que agora eu tenho um espaço, né, para falar sobre esses assuntos de o que não é legal, mas já venho com uma solução. E também é uma resolução para minha sustentação financeira. Sobre ambição, eu acho engraçado dizer que eu sou muito mais ambiciosa que a maioria das pessoas. Porque geralmente quando a gente pensa numa pessoa ambiciosa, a gente pensa naquelas pessoas que querem ter uma lancha, um jet ski, um casarão. E a minha ambição é ter uma lagoa limpa. Eu moro hoje, tenho a benção hoje de morar perto da Lagoa da Conceição. A minha ambição é ver a Lagoa da Conceição limpa. Provavelmente você está perto de um rio, de uma lagoa, que poderia ser um fantástico espaço de
de saúde, de beleza, de diversão, e que não é porque tá poluído, né? A gente tá com tantos problemas de saúde porque tá tudo poluído, então a gente precisa ir na direção de produtos, de soluções que não poluam. Então, se você tem essa ambição de ter um rio perto de você limpo, uma lagoa limpa, e que você quer transformar aquilo que está perto de você e não ir para um lugar onde está limpo e que daqui a pouco vai estar sujo, se as pessoas não tiverem esse cuidado, eu acho que a gente pode se ajudar. Então é isso, essa é um pouco da história da Caule para você conhecer, e se você se identificou, a gente recebe, está aberto a todo o apoio, toda a ajuda, toda a divulgação possível. Muito obrigada!